Inicialmente, vamos fazer uma revisão na questão de como se resolve um problema, de um modo geral, e também com a estação total. Tem uma parte que é de matemática e topografia. E a primeira parte de qualquer problema é a sua definição. Então, para resolver um problema, primeiro é preciso que ele seja definido com clareza. Por exemplo, calcular a altura de um ponto remoto em relação a um nível de referência, um NR. A próxima etapa, então, é identificar a incógnita e as grandezas para determiná-la. E criar um modelo matemático ou algoritmo que relacione essa incógnita com essas grandezas conhecidas. A próxima etapa do processo de resolução do problema, nessa parte aqui com a estação total, é da área da informática. É preciso, então, depois que se criou o algoritmo, devemos codificar esse algoritmo numa linguagem de programação. Normalmente é um outro profissional que faz isso, não é esse topógrafo que definiu o problema e criou o algoritmo. Então, depois de codificado o algoritmo numa linguagem de programação, é preciso, então, usar um tradutor ou um compilador que traduza esse problema para a linguagem de máquina. E, dessa forma, está saindo da informática, entrando numa outra área, com outro tipo de profissional, e é uma área chamada engenharia de software, que já leva em conta microinformática, a microeletrônica e outros recursos. Então, nessa engenharia de software vai se criar o circuito integrado, ou firmware, e sensores a serem embarcados nessa estação total que vão servir para medir a pressão e a temperatura e umidade do ar, que nesse tipo de problema com a estação total, na maioria deles estarão sempre presentes nessa questão da sua resolução. Uma vez, então, criado esse circuito integrado e ele estando pronto para operar, a estação total conta com uma interface gráfica, e nessa interface gráfica, que é uma tela, em que se tem assim uma relação entre os dados numéricos e gráficos, em que os dados conhecidos do problema, o nome das estações, o valor das suas coordenadas e o valor das medições, os ângulos verticais e as distâncias, estão ali com campos para serem assinalados e para serem levados em conta na resolução daquele problema. Os ângulos são medidos, as distâncias são medidas, os sensores captam temperatura, pressão, leva-se em conta a umidade. Normalmente, as estações total usam por default uma umidade de 60%, umidade do ar, e, por fim, registra-se. Esses dados são registrados na própria estação total e os resultados da solução desse problema são registrados, são formatados num formato exportável para outros aplicativos.